galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 2. Olivia avalia a situação. Paul está furioso de um jeito que ela nunca viu. Faz sentido. Riley nunca fez nada nem de longe parecido com isso antes. Ela sabe que grande parte da raiva tem a ver com o medo. Será que eles estão perdendo o controle sobre o filho de 16 anos? Por que ele fez isso? Não deixam faltar nada a ele. E eles ensinaram a Riley a diferença entre o certo e o errado. Então, o que está acontecendo? Ela observa o filho triste sentado na cadeira fungando, enquanto o pai o encara silenciosamente como se estivesse decidindo o que fazer, considerando qual seria o castigo apropriado. Ela se pergunta, o que seria o certo mais correto a fazer numa situação como essa? Como ensinar uma lição a Riley? E como apaziguar sua própria culpa de mãe? Ela pensa com cuidado. Acho que Riley deveria falar com essas pessoas e pedir desculpas. Paul se vira para ela furioso. O quê? Você quer que ele peça desculpas? Por uma fração de segundo, Olivia fica aborrecida com o fato de Paul ter direcionado a raiva dele para ela, mas deixa passar. Não estou dizendo que é só isso. Obviamente, ele vai ter que enfrentar as consequências pelo comportamento dele. Consequências muito sérias. No mínimo, vai ficar de castigo em casa até podermos confiar nele de novo. E acho que temos de confiscar o celular dele por um tempo também. E só permitir que ele use a internet para os deveres de casa. Riley olha assustado para a mãe como se o castigo fosse pesado demais. Ele não entende mesmo, pensa ela. Realmente não entende a dimensão do que fez. Olivia sente um calafrio. Como é possível ensinar qualquer coisa às crianças hoje em dia, com todo o mau exemplo que elas veem o tempo todo nos noticiários de pessoas em posição de autoridade? Ninguém mais parece se comportar bem ou respeitar os limites. Não foi assim que ela foi criada. Ela foi ensinada a pedir desculpas e a se retratar com as pessoas. Ele não pode pedir desculpas, diz Paul com firmeza. Por que não? Pergunta Olivia. Ele arrombou casas e invadiu o computador dos outros. Violou a lei. Se ele se desculpar, vai se expor a uma acusação criminal. É isso que você quer? O coração de Olivia congela de medo. Não sei, responde ela irritada. Talvez ele mereça. Mas diz isso apenas da boca para fora, claro. A ideia de ver o filho sendo acusado de um crime a aterroriza. E seu marido claramente compartilha desse terror. De repente, ela percebe que eles serão capazes de fazer qualquer coisa para proteger Riley. Acho melhor conversarmos com um advogado, por via das dúvidas, diz Paul. Na manhã seguinte, um domingo, Riley está dormindo profundamente quando Olivia entra em seu quarto e o sacode pelo ombro. Levanta agora, diz ela. E ele obedece. Agora está se comportando como um anjo. Quer de volta seu celular e o acesso à internet. Além disso, está apavorado com a ideia de ir ao advogado, mas seu pai faz questão que ele vá. Na noite passada à mesa do jantar, seu pai dissera que a longo prazo talvez fosse melhor que Riley fosse acusado e enfrentasse as consequências legais. Mas não acreditou que seu pai faria isso com ele. Estava apenas tentando assustá-lo. O que funcionou. Riley está se cagando de medo. Depois de se vestir e descer, sua mãe lhe diz: agora nós vamos entrar no carro e você vai me mostrar as 2 casas que arrombou. Ele olha para ela desconfiado. Por quê? Porque eu disse que vai, responde ela. Onde está o papai? Pergunta ele nervoso. Foi jogar golfe. Eles entram no carro. Sua mãe nem lhe deixou tomar o café da manhã. Riley se senta no banco do carona com o estômago roncando e o coração batendo acelerado. Talvez seus pais tenham conversado melhor depois que ele foi dormir e decidido que ele precisava se desculpar no fim das contas. Qual é o caminho? Pergunta ela. A mente de Riley congela. Ele sente que está começando a suar. Só vai mostrar à mãe umas 2 casas que arrombou para que ela largue do seu pé.
e certamente não lhe dirá a verdade sobre onde esteve na noite passada. Quando sua mãe tira o carro da garagem e entra na rua Sparrow, ele fica uma pilha de nervos. As árvores reluzem em tons dourados, alaranjados e vermelhos. E tudo parece igual a quando ele era criança e os pais juntavam folhas numa grande pilha no gramado para que ele pulasse em cima. Quando chegam à esquina, Raleigh diz à sua mãe que vire à esquerda e depois novamente à esquerda na rua Finch, uma longa via residencial paralela à rua em que eles moram. Sua mãe dirige lentamente por essa rua até que ele aponta para uma casa. Número 32. Uma bela construção de 2 andares pintada de cinza claro, com persianas azuis e porta da frente vermelha. Ela encosta no meio-fio e estaciona, olhando para a casa como se a estivesse memorizando. O dia está ensolarado e faz calor no carro. O coração de Raleigh agora bate mais forte, e o suor se forma em sua testa e entre as omoplatas. Ele nem se lembra mais de que está com fome. Agora está apenas enjoado. Você tem certeza de que foi esta casa? Pergunta ela. Ele assente e desvia o olhar do dela. Sua mãe continua olhando para a casa. Por um terrível momento, ele pensa que ela vai sair do carro, mas isso não acontece. Ela apenas fica ali sentada. Ele começa a se sentir exposto. E se alguém sair da casa, será que é isso que ela está esperando? Quando foi que você arrombou essa casa? Pergunta a mãe. Não sei, já faz um tempo. Murmura ele. Ela volta a olhar pela janela do carro e estuda a casa mais um pouco. O que estamos fazendo aqui, mãe? Pergunta ele enfim. Ela não responde. Quando sua mãe liga o carro de novo, ele sente o corpo amolecer de tanto alívio. Onde fica a outra casa? Pergunta ela. Raleigh fala para ela virar à esquerda no fim da rua e depois novamente à esquerda, voltando assim à rua em que moram. Ela olha para ele. Você está falando sério? Arrombou a casa de um dos nossos vizinhos? Nem precisávamos ter pego o carro, não é? Ele não responde. Em silêncio aponta para o número 79. Uma casa branca de 2 andares com uma janela de sacada na fachada, venezianas pretas e uma garagem para 2 carros. Mais uma vez ela encosta o carro e olha para a casa inquieta. Tem certeza de que foi esta casa que você arrombou ontem à noite, Raleigh? Ele olha para a mãe de soslaio, tentando entender aonde ela quer chegar. O que há de especial nesta casa? Como se estivesse lendo a mente dele, ela diz. A esposa dele o abandonou faz pouco tempo. Isso não é culpa minha. Pensa Raleigh emburrado, desejando ter mostrado outra casa. Sua mãe volta a ligar o carro e sai para a rua. Tem certeza de que você não pegou nada, Raleigh? De que foi só uma aventura? Pergunta ela, virando-se para olhá-lo. Diga a verdade. Ele nota o quanto ela está preocupada e se sente péssimo por isso. Eu juro, mãe, não peguei nada. Pelo menos isso é verdade. Ele se sente mal pela situação em que colocou os pais, principalmente a mãe. Ontem ele prometeu aos 2 que não faria isso de novo, e estava falando sério. Olivia dirige pelo curto trajeto de volta para casa em silêncio, perdida em pensamentos. As casas dessas ruas familiares foram construídas há décadas. Ficam a uma grande distância uma das outras e bem afastadas da rua. Por isso, à noite, ficam pouco iluminadas pelos postes de luz. Seria fácil arrombá-las sem ser visto. Ela nunca havia pensado nisso antes. Talvez ela e Paul devessem instalar um sistema de segurança. Ela reconhece a ironia da situação. Está pensando em instalar um sistema de segurança porque o próprio filho anda arrombando a casa dos outros. Amanhã é segunda-feira. Paul vai ligar para um escritório de advocacia e marcar um horário para que eles conversem com alguém sobre o caso. Ela passou boa parte da tarde anterior vasculhando o quarto de Raleigh enquanto ele observava com cara de arrasado. Não encontrou nada que não devesse estar ali. À noite, ela e Paul voltaram a discutir o assunto na cama. Depois disso, ela mal dormiu. Ser mãe é muito estressante. Olivia pensa olhando de soslaio para o filho mal-humorado sentado ao seu lado, largado no banco. Você faz o melhor que pode,
mas sinceramente, que controle se tem depois que eles crescem? Você não faz a menor ideia do que se passa na cabeça deles, ou do que estão fazendo. E se ela nunca tivesse visto aquela mensagem, quanto tempo levaria até ele ser preso e a polícia aparecer à sua porta? Ele estava arrombando casas, bisbilhotando a vida dos outros, e ela e Paul não faziam ideia do que estava acontecendo. Se alguém tivesse acusado seu filho de algo assim, ela jamais teria acreditado. Isso mostra como ela não o conhece direito mais. Mas Olivia viu as mensagens com os próprios olhos. Riley admitiu. Ela se questiona inquieta se ele teria outros segredos. Estaciona o carro na entrada de casa e pergunta: Riley, tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Ele se vira para ela, assustado. O quê? Você me ouviu. Tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Ela olha para o filho, hesita e acrescenta: não tenho que necessariamente contar ao seu pai. Ele fica visivelmente surpreso, mas balança a cabeça, negando. Então ela se pergunta se deveria ter dito aquilo. Ela e Paul deveriam representar uma frente unificada. Com grande esforço, enfim, ela diz em um tom de voz neutro: me diga a verdade. Você está usando drogas? Riley chega a sorrir. Não, mãe, eu não estou usando drogas. Juro que não. E não vou fazer isso de novo. Pode ficar tranquila. Mas Olivia não pode ficar tranquila porque é a mãe dele. E se preocupa que o fato dele estar arrombando casas, não por cobiça, não para roubar, mas apenas para dar uma olhada, possa ser um indicativo de que há algo de errado com ele. Isso não é normal, é? E aqueles e-mails que ele diz ter enviado do computador dos outros a preocupam. Ele não contou a ela qual era o teor das mensagens, e ela não chegou a insistir porque não tem certeza se quer mesmo saber. Será que ele tem algum problema grave? Deveria se consultar com alguém? Ela conhece crianças e adolescentes que fazem terapia para tratar vários tipos de problema. Ansiedade e depressão. Quando ela era pequena, crianças e adolescentes não faziam terapia. Mas os tempos são outros. Depois que eles já estão em casa, Olivia se retira para o escritório no andar de cima e fecha a porta. Sabe que Paul ainda vai demorar algumas horas para voltar do jogo de golfe. Ela se senta ao computador e digita uma carta. Uma carta de desculpas que não irá assinar. Não é nada fácil de escrever. Quando fica satisfeita com o texto, imprime 2 cópias e as coloca em 2 envelopes brancos comuns, que então sela e guarda no fundo da bolsa. Terá de esperar anoitecer para entregá-las. Sairá sob o pretexto de comprar alguma coisa no mercadinho e vai aproveitar a ocasião. Não contará nada sobre isso a Paul ou a Riley. Sabe muito bem que eles não aprovariam, mas isso a faz se sentir melhor. Depois de pensar por um momento, ela volta ao computador e exclui o arquivo de texto.